Agora a gente vai entrar no conteúdo do passo a passo para inverter o ônus da prova. Quem tem o interesse de inverter o ônus da prova? O autor. Normalmente é o autor que quer inverter o ônus da prova. Esse ônus da prova é dele, é ele agora que quer inverter, quer jogar a bucha para o réu. Professor, o réu, excepcionalmente, ele pode requerer a inversão do ônus da prova? Ele pode. Em que situação? Na situação em que ele contesta o pedido formulado pelo autor e na contestação ele apresenta uma reconvenção. Se ele apresenta um pedido contra o autor, uma reconvenção, lá na petição, lá na peça de contestação, ele pode reconvir, contra-atacar. A reconvenção é uma ação do réu contra o autor. E na reconvenção, o réu pede contra o autor. Ele é o reconvinte, ele é o autor da reconvenção. E quando ele faz o pedido de reconvenção, ele pode pedir a inversão do ônus da prova, sem problema nenhum. Ele pode pedir tutela provisória, sem problema nenhum, na reconvenção ou no pedido contraposto, ok? Na reconvenção ou pedido contraposto, o réu também pode requerer a inversão do ônus da prova. Mas veja, é mais raro, né? Porque tem que ter a reconvenção ou o pedido contraposto. Normalmente é o autor que tem interesse na inversão do ônus da prova. Muito bem. Agora preste atenção. Eu vou começar a falar aqui, ó, deixa eu ver quantos passos eu coloquei. 4 passos para que você consiga a inversão do ônus da prova no caso concreto, tá bom? Primeiro passo, anotem aí. Primeiro passo, você está diante de uma situação em que você vai ajuizar uma demanda contra o seu cliente. O que você precisa contra o seu cliente? Não, a favor do seu cliente. O que você precisa identificar em relação à estratégia do ônus da prova? Muito bem, vamos lá. Primeiro passo, você tem que identificar se a sua demanda que você vai propor em favor do autor, se ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou se ela é regida pelo Código Civil. Por que isso, professor? Porque os requisitos da inversão do ônus da prova são diferentes. Nós temos requisitos para inverter no Código de Defesa do Consumidor e outros requisitos para inverter no Código Civil. Então anote aí, primeiro passo, qual é o regime jurídico da ação? É o regime jurídico regido pelo Código de Defesa do Consumidor ou é o regime jurídico regido pelo Código Civil? Código de Defesa do Consumidor tem que ter uma relação jurídica entre fornecedor de produto e serviço e o destinatário final, o consumidor, vai ser regido pelo artigo 6º, inciso 8º do CDC. Lá estão os requisitos. Agora, se a relação é uma relação paritária, entre particulares, entre iguais, que não há destinação econômica, né, final, que não há uma relação de consumo, aí é Código Civil. Os requisitos são outros. Então, a primeira distinção é essa. A segunda distinção, aí ainda dentro do passo 1, eu disse identificar a relação jurídica e os requisitos. Então vamos identificar quais são os requisitos. Anota aí. O regime jurídico é o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Base legal para inverter o ônus da prova. Artigo 6º, inciso 8º do CDC. É a regra geral para inverter o ônus da prova no CDC. São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil. Quando? Quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Coloca aí, ó, nas suas anotações, requisitos para a inversão do ônus da prova fundamentada na regra geral do artigo 6º, inciso 8º. Aqui, a inversão é judicial. É o juiz que inverte. É o juiz que inverte.
E a inversão do ônus da prova na relação jurídica do consumidor, quando estiver baseada no artigo 6º, inciso 8º, ela não é automática. Por que ela não é automática? Porque o juiz tem que analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos para inverter. Ela não é uma inversão automática, ok? Quais são os requisitos legais para inverter o ônus da prova? Lá no Código de Defesa do Consumidor, regra geral, onde a inversão não é automática, é o juiz que vai analisar se estão presentes os requisitos. Bom, anotem aí. Primeiro requisito legal: verossimilhança da alegação. Bom, o juiz vai ler a petição inicial do autor e vai lá na causa de pedir da petição inicial. Ele vai lá tomar conhecimento quais foram os fatos narrados na inicial. Se aqueles fatos que o consumidor narrou na sua petição inicial contra o fornecedor do produto ou serviço, se aqueles fatos, pelas regras da experiência, eles aparentam ser verdadeiros, eles comumente acontecem em casos semelhantes àquele que está descrito, isso já caracteriza o requisito para inverter o ônus da prova. Ou seja, a realidade fática que foi descrita na petição inicial em favor do consumidor, ela aparenta ser verdadeira pelas regras da experiência comum, pelas regras das máximas de experiência. Aquilo comumente costuma acontecer exatamente como o autor narrou na inicial. Logo, já está previsto o requisito da verossimilhança das alegações. Isso já é suficiente para o juiz inverter o ônus da prova. Mas o artigo 6º, inciso 8º vai além. Ele diz assim: ou haver hipossuficiência do consumidor. O consumidor, ele não tem condição técnica de produzir a prova. A prova, para aquilo que ele está alegando, a prova é exclusiva do fornecedor do produto ou serviço. Ele não tem acesso aos meios de prova. E o fornecedor está numa situação de superioridade técnica, o fornecedor que domina os dados daquela relação jurídica, o fornecedor que tem a forma de se realizar a fabricação do produto, a realização do serviço, ele não tem acesso às informações, ele é hipossuficiente tecnicamente, ele é hipossuficiente economicamente, portanto, ele tem um tipo de vulnerabilidade que vai favorecer a inversão do ônus da prova. Estando presentes um ou outro desses requisitos, não precisa ser os dois, normalmente os dois acabam acontecendo na prática, mas pode ser um ou outro, já é suficiente para inverter o ônus da prova. Inversão do ônus da prova no CDC só é admitida em favor do consumidor, não é possível inverter o ônus da prova em favor do fornecedor do produto ou serviço. O juiz tem que analisar os requisitos. Se os requisitos estão presentes, o juiz inverte. Normalmente, aqui o juiz inverte inclusive de ofício. Muito bem, essa é a regra legal do CDC. Mas o CDC traz duas regras específicas de inversão do ônus da prova. Quando o consumidor ele sofreu um dano pelo defeito do produto ou serviço. Ele comprou o produto ou serviço, ao utilizar esse produto ou serviço, esse produto tinha um defeito, e esse defeito causou um dano ao consumidor, um dano material, um dano moral. Nessa situação de defeito do produto ou do serviço, o próprio código já inverte o ônus da prova. Aqui a inversão é legal. Aqui a inversão se opera de forma automática. Se for uma indenização por um defeito do produto ou serviço, isso significa que ao se utilizar desse produto, esse produto teve um defeito e esse defeito causou um dano extrínseco, causou um dano no consumidor. Agora, esse consumidor tem direito a ser indenizado pelo prejuízo sofrido, pelo dano sofrido. Se o dano decorre de um produto, defeito no produto, artigo 12, parágrafo 3º, o ônus da prova de que o ônus da prova para afastar
o direito de indenizar o consumidor é do fornecedor do produto. E como que o fornecedor exclui a sua responsabilidade? Alegando que ele não colocou o produto no mercado, ou que o produto não tem defeito, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Portanto, há uma inversão automática aqui do ônus da prova. Caberá ao fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, o produto não é defeituoso ou culpa exclusiva de um terceiro ou do próprio consumidor em relação aos danos que ele alega ter sofrido. O consumidor não precisa comprovar o defeito do produto. Há uma inversão do ônus da prova automática. Assim como há também uma inversão do ônus da prova automática quando o defeito decorre do serviço e causa um dano ao consumidor. Aí nós estamos no artigo 14, parágrafo 3º. A inversão do ônus da prova é automática. E aí o que exclui a responsabilidade do fornecedor? O serviço não é defeituoso, culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Aqui também o consumidor não precisa comprovar o defeito. Há uma inversão automática do ônus da prova. Olha, na sua prática como advogado em favor do fornecedor, você tem que observar isso na petição inicial e observar se o juiz vai considerar essa inversão automática, porque a própria lei que impõe ao fornecedor do produto ou serviço excluir o defeito, excluir a responsabilidade. Então, portanto, aqui a inversão é automática. Claro, qual é o ônus do autor consumidor? O autor consumidor, ele tem o ônus na prática de comprovar que ele sofreu dano, que teve um dano em razão do produto ou serviço. Isso sim, ele tem que comprovar isso, né? A relação jurídica com o fornecedor e o dano. Isso ele tem que comprovar, ok? Muito bem. Isso aqui, então, quando é Código de Defesa do Consumidor. E quando for, professor, Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, porque a relação jurídica é regida pelo Código Civil, aí o Código trata isso no parágrafo 1º do artigo 373. Parágrafo 1º do artigo 373. Lá está dito assim: diante das peculiaridades da causa, então, primeiro ponto, não é qualquer ação que pode inverter o ônus da prova. É só naquelas que são peculiares. Naquelas ações em que o próprio direito material impõe dificuldades para que o autor prove os fatos que alegou. Não é qualquer demanda, é uma demanda peculiar. O próprio direito material impõe uma dificuldade ao autor. Você tem que identificar isso no seu caso concreto. O caso do meu cliente é uma demanda peculiar em que o direito material impõe dificuldade para ele provar o fato? Se sim, você pede a inversão do ônus da prova. Eu vou dar alguns exemplos aqui de demandas que têm essa peculiaridade em que o ônus do autor é difícil ou excessivamente difícil. É impossível ou excessivamente difícil. O caso clássico, responsabilidade civil médica. Independente, né, se a responsabilidade civil do médico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou se é regida pelo Código Civil, há uma divergência aqui na doutrina quanto a isso, nem tanto na jurisprudência. A jurisprudência tende a entender que é Código de Defesa do Consumidor, mas demanda de responsabilidade civil do médico, o autor paciente tem dificuldade de provar o fato constitutivo do seu direito. Contrariamente, o médico tem mais facilidade. Aqui é uma situação em que a demanda é peculiar. Outra, responsabilidade civil em razão de notícia difamatória. Razão de notícia difamatória também tem reconhecimento de inversão do ônus da prova pela jurisprudência. Situação de ação que envolve perseguição, assédio moral no emprego, assédio sexual, indenização por isso, né? Aqui também há inversão do ônus da prova. Quando a ação envolve incertezas tecnológicas, normalmente há complexidade para inverter o ônus da prova. Informações acobertadas por sigilos industriais. Rede, nas ações onde a causalidade é muito complexa. Vícios de construção
o adquirente do imóvel normalmente é leigo e o fornecedor detém os conhecimentos técnicos da construção, então aqui se inverte. Nesse tipo de demanda específica, onde há uma peculiaridade, o direito material é difícil de ser comprovado pelo autor, é possível requerer a inversão do ônus da prova. Mas não basta a demanda ser peculiar, nós temos que avançar nos requisitos. Segundo requisito para inverter o ônus da prova fundamentado no CPC. Prestem atenção nisso. Isso você tem que colocar no seu requerimento de inversão. Você tem que justificar, no caso concreto, que o seu cliente autor, que quer a inversão, o seu cliente está numa situação em que a prova para ele, onde ele tem um ônus, a prova de demonstrar esse fato é impossível, ou excessivamente difícil, ou ele tem impossibilidade, ou ele tem uma excessiva dificuldade de provar o fato que constitui o seu direito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, o código diz assim, ou uma maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário pelo réu. Então, isso significa que o autor tem que ter uma impossibilidade ou excessiva dificuldade e o réu tem que ter uma maior facilidade da produção da prova do fato contrário, do fato desconstitutivo, do fato que ele, réu, alegou na sua peça de defesa, na sua contestação. O código, prestem atenção nisso, o CPC diz impossibilidade ou excessiva dificuldade ou maior facilidade do réu de produzir a prova. Dá a entender que é um ou outro, mas essa interpretação está equivocada, com todo respeito a quem pensa de modo diferente. Os dois requisitos devem ser somados, devem estar presentes ao mesmo tempo. Além do autor ter uma impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzir a prova do fato constitutivo, necessariamente o réu tem que ter uma maior facilidade de produzir a prova do fato contrário. Os dois têm que estar presentes no caso concreto. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 373, ele impede a inversão do ônus da prova quando a prova a ser produzida pelo réu do fato que ele alegou também é difícil para ele ou impossível. Artigo 373, parágrafo 2º. O 373, parágrafo 2º, impede a inversão do ônus da prova quando a prova para o réu também é impossível ou muito difícil. Portanto, eu tenho que ter os dois requisitos ao mesmo tempo. Quando a causa é peculiar, o autor tem uma impossibilidade ou excessiva dificuldade e o réu tem uma maior facilidade, inverte-se o ônus da prova. E agora o ônus é do réu. Cabe a ele produzir a prova do fato contrário ao alegado pelo autor. Cabe a ele provar os fatos que ele alegou na contestação. E se ele não prova, ou se ele prova de forma deficitária e o juiz não se convence, o juiz fica em estado de dúvida, quem perde a demanda é o réu. O jogo inverte. O 0-0 agora classifica o autor. É o autor que vence a demanda. Por quê? Porque o ônus foi invertido. Deu para perceber isso, a importância disso na prática jurídica? Aonde que o juiz inverte o ônus da prova? Ele inverte lá na decisão de saneamento do processo. Bom, as partes, elas têm que ter a oportunidade de manifestar sobre a inversão do ônus da prova antes do juiz inverter. E aí eu vou para o segundo passo, desculpe. O primeiro passo, até agora nós vimos, é identificar a situação, de Código de Defesa do Consumidor ou a situação do Código Civil, do Código de Processo Civil e os requisitos. Muito bem, vimos isso. Segundo passo, tem que fazer um requerimento expresso para o juiz, um requerimento para a inversão. Dá um exemplo, professor. Vou dar um exemplo da ação de responsabilidade civil médica.
O médico está numa situação em que o ônus de produzir a prova, de que o médico, o autor, paciente, está numa situação em que o ônus para ele de inverter a prova, de produzir a prova, o ônus para ele é difícil. É difícil ele provar a culpa do médico. É difícil ele provar que o médico praticou um ato ilícito. É difícil ele provar que o dano que ele alega decorre da conduta do médico. Então ele está numa situação em que a prova para ele é impossível ou muito difícil, e contrariamente, o médico, o réu, ele tem uma maior facilidade de provar que ele não agiu com culpa, que ele não agiu com ilicitude, que o dano não decorre da sua conduta, excluiu o nexo de causalidade. Ele está numa situação onde a prova para ele é mais fácil de ser obtida. Então aqui, inverte. Muito bem. O que deve conter o requerimento de inversão do ônus da prova? E veja, você nunca mais vai esperar o juiz inverter o ônus da prova de ofício. O juiz pode inverter de ofício? Pode, mas você vai fazer diferente. Você vai ter conduta probatória ativa. Você não vai fazer o que todo mundo faz. Você vai ser diferente. E você vai fazer um pedido para o juiz em favor do autor, quando você estiver advogando para o autor, você vai fazer um pedido justificado. O que vai conter o seu pedido? Anota aí. Primeiro ponto. Você vai dizer para o juiz nesse requerimento, um requerimento simples de inversão do ônus da prova. Você vai dizer que essa causa é uma causa específica. É uma causa específica porque o direito material, o direito que está sendo discutido, é um direito em que a prova do fato é difícil para o seu cliente. Então, por que o autor não pode produzir a prova? Você tem que justificar, no caso concreto, a impossibilidade ou excessiva dificuldade do autor de produzir a prova. Por que o autor não pode produzir a prova? Eu, juiz, não sei. Quem sabe isso é o autor. Por isso que é ele que tem que requerer, por isso que é ele que tem que pedir. O que você pode alegar para justificar que o autor está numa situação em que a prova para ele é difícil ou impossível? Por exemplo, você pode alegar assim: meu cliente autor, nessa situação específica, ele não tem acesso aos meios de prova. Ele não tem acesso à testemunha, ele não tem acesso a documento, ele não tem acesso a exames que foram feitos, ele não tem acesso aos meios de prova que estão com o réu. Quem fez o produto, quem tem a expertise do que foi feito é o réu. Eu não tenho acesso aos meios de prova. Isso é um argumento para inverter o ônus da prova. A prova para o meu cliente, autor, é impossível ou muito difícil de ser feita. Você pode dizer que o seu cliente não tem capacidade técnica para produzir essa prova. Quem tem capacidade técnica é o réu. O réu tem capacidade técnica. Ou você pode dizer, fundamentar, que o seu cliente autor não tem capacidade econômica para produzir a prova. Mas o réu tem, e a prova para ele é muito mais simples, a prova para ele é muito mais fácil. São argumentos, mas você tem que justificar para o juiz por quê. Por que o autor não pode produzir a prova? Porque o juiz não sabe. Quando ele lê a inicial, lê a contestação, lê a réplica, ele não sabe se o autor tem ou não meios de prova. Numa fase de instrução, perícia, testemunha, prova técnica simplificada, ele não sabe se o autor tem acesso a documentos, se não tem. É quem tem que dizer isso é o autor. Por isso que é difícil, no caso concreto, quando a relação é jurídica e é regida pelo Código Civil, é difícil o juiz inverter. Porque ele não sabe se tem ou não o autor condições de produzir a prova. E você tem que justificar também, claro, que o réu tem. O réu tem uma maior facilidade da obtenção da prova do fato concreto. Então vamos lá. Primeiro passo, vou aqui fazer uma recapitulação. Primeiro passo, identificar a relação jurídica e os requisitos da inversão, seja no Código de Defesa do Consumidor, seja no Código Civil. Segundo passo, fazer um requerimento específico, constando isso que eu acabei de dizer, justificar que o autor está numa situação de impossibilidade ou dificuldade e o réu está numa situação em que a prova para ele é mais fácil. Então, fazer um pedido, um requerimento expresso. Terceiro passo,
não esperar que o juiz inverta de ofício. Você vai fazer o pedido. O juiz pode inverter de ofício? Pode, mas você não vai ser igual a todo mundo esperar o juiz inverter de ofício. Você vai fazer o pedido. Você vai ter conduta probatória ativa, ok? Qual é o tema da aula? Passo a passo para inverter o ônus da prova. Passo a passo para você conseguir na prática inverter o ônus da prova. Agora eu vou dar o passo 4. Eu já falei. Identificar a relação jurídica e identificar os requisitos. Segundo, fazer o requerimento expresso, não esperar o juiz inverter de ofício. Quarto passo, em que momento processual eu faço o pedido? Pessoal, a maioria faz pedido de inversão do ônus da prova na inicial, principalmente no Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor ainda vai lá, pode fazer na inicial, mas no Código Civil, na relação jurídica regida pelo CPC, pelo Código Civil, eu vou falar para você qual é o momento que você vai fazer o pedido. Não é na inicial. Você tem que fazer o pedido antes do saneamento do juiz, antes da decisão do saneamento. Em que momento você vai fazer isso? Então vamos lá. Você é o autor? Você vai fazer esse pedido de inversão do ônus da prova depois que o réu apresentou a contestação. Por quê? Porque depois que o réu apresentou a contestação, você sabe agora quais são os pontos controvertidos, os pontos que precisam ser provados, os fatos que precisam ser provados. E quando você vai manifestar sobre a contestação, lá na réplica ou impugnação à contestação, é lá, na réplica ou impugnação à contestação, que você vai abrir um tópico e vai dizer da inversão do ônus da prova. E aí você vai colocar assim, que diante da contestação que foi apresentada, surgiram os seguintes fatos controvertidos, esse. E o meu cliente autor não tem condições de produzir a prova desses fatos controvertidos. Portanto, eu estou requerendo de forma justificada por causa disso e disso, a inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 373, parágrafo 1º do CPC. Momento processual adequado na réplica ou impugnação à contestação. Professor, nunca vi isso na prática, mas é isso. Eu estou querendo te mostrar aqui coisas que você nunca viu na prática mesmo, coisas que poucos fazem e agora você vai passar a fazer. O seu pedido será na réplica ou impugnação à contestação. Professor, eu estou advogando em favor do réu. Estou impugnando todos os fatos. E se inverter o ônus da prova, o meu cliente réu estará em maus lençóis. Ah, é? Então, na contestação, você que advoga em favor do réu, você abre um capítulo lá na sua contestação e coloca da inversão do ônus da prova. E aí você fundamenta para o juiz, lá na contestação, que não é caso de inversão do ônus da prova. E não é caso de inversão do ônus da prova, por quê? Porque o seu cliente réu também está numa situação em que para ele a prova é difícil ou impossível. Portanto, o réu também não pode ter o ônus invertido. E aí você faz a defesa do réu. Autor, na réplica ou impugnação à contestação, pede. Réu, o réu tem que fazer um juízo de prognóstico. Ele impugnou o fato, ele já justifica que não é caso de inverter. Olha como ele deu a largada bem antes, hein? E quem dá a largada antes, ganha a corrida. O réu aqui já largou lá na frente. Esse é o ponto chave, esse é o pulo do gato para você, tá bom? Mas professor, e se ele fez um pedido lá na reconvenção? Aí ok, faz na reconvenção. Na reconvenção é da ação de reconvenção. Ele vai pedir a inversão em favor dele e na contestação ele vai pedir para não inverter no principal da ação do autor contra ele. Ele faz nos dois. Ok?
Muito bem. Professor, quando eu peço isso como advogado ou advogada do autor lá na réplica ou impugnação à contestação, depois, quando o processo voltar concluso para o juiz vai oportunizar a manifestação das partes sobre as provas. Ele vai dar um prazo comum para o autor e o réu manifestar sobre provas. O que eu faço? Reitera o pedido. Se você é advogado do autor, faça de novo. Então você vai fazer na réplica ou impugnação à contestação, e se o juiz intimou para manifestar sobre provas, também na intimação sobre provas. Faça nos dois momentos. Porque você impede com o pedido feito na réplica ou impugnação à contestação que o juiz julgue antecipadamente o feito. Você impede isso. E se ele for para o saneamento e determinar a intimação das partes para se manifestar, você pede novamente. Porque ele não terá ainda conhecido o seu pedido de inversão, mas ele vai para o saneamento do processo. Isso significa que ele vai instruir o processo. Ele vai para a produção da prova. Muito bem, então, nesse momento processual chave para o autor, a inversão do ônus da prova deve ser pedida na réplica ou impugnação à contestação e na manifestação para manifestar sobre as provas lá no início do saneamento. E o réu vai pedir para não inverter na contestação. E também quando ele tiver a intimação para manifestar sobre as provas. Aí é comum para os dois, ok? Um vai pedir para inverter, o outro vai pedir para não inverter. Maravilha?